Olá, Zakaik aqui e bem-vindos a mais um Histórias Ilustradas. E no vídeo de hoje vamos contar a história da Vi de League of Legends e comparar com a série Arcane da Netflix. Então já aumenta o volume da sua TV ou do seu telefone e já pega um lanchinho porque a história vai começar. Arcane é uma série que está dando o que falar e isso já era bem previsível, já que League of Legends e suas lores são grandes e completas. Tanto que já existem alguns quadrinhos e curtas de animação, mas a série da vez é baseada na lore da Vi e da Jinx, duas campeões poderosas de LoL. A série da Netflix conta a história de origem das meninas e de outros campeões como Victor, Jayce, Heimerdinger, Echo, Caitlyn, Singed e Sevika, que não é uma campeã, mas bem que poderia ser. Além de ter algumas referências e teorias sobre Warwick, mas isso é assunto para outro vídeo. A série Arcane é baseada nos contos de League of Legends e está disponível na Netflix. Eu recomendo muito de assistir. Antiga criminosa das ruas violentas de Zaun, Vi é uma mulher temível, impulsiva e explosiva que tem muito pouco respeito pelas autoridades. Após ter crescido completamente só, Vi desenvolveu instintos de sobrevivência extremamente certeiros e um senso de humor extremamente ácido. Podemos fazer isso da maneira difícil ou... Não, peraí. Só existe a maneira difícil. Agora trabalhando com os vigias de Piltover para manter a paz, ela porta poderosas manoplas Hextech capazes de esmagar paredes e suspeitos com a mesma facilidade. Grupo de demolição, uma garota! Vi não tem muitas lembranças da sua infância em Zaun, e o pouco que lembra preferiria esquecer. Ela se aliou às gangues de arruaceiros, com quem logo aprendeu a usar sua astúcia e os seus punhos para sobreviver. Todos que cruzavam seu caminho sabiam que ela se livrava de qualquer problema na lábia ou no soco. Geralmente ela recorria à segunda opção. Uma rodada de soco pra galera! E um dos adultos que Vi reconheceu na infância tinha qualquer informação sobre os pais dela. Quase todos presumiam que o casal havia morrido em um dos acidentes industriais que infelizmente eram muito comuns na cidade subterrânea. Vi foi parar em um orfanato decadente chamado Lar Esperança. Conhecido por sua loucura, um cantor de entulhos do Sumidouro alegou ter encontrado a menina em um berço grande o suficiente para 2 bebês, em meio às ruínas de um laboratório químico que havia desmoronado. No fim, Vi chegou à conclusão de que era melhor deixar algumas perguntas sem respostas. Com seu cabelo rosa vibrante, a garota se tornou uma presença única nas ruas de Zaun, fugindo dos donos de lojas dos mercados da fronteira, desfilando pelos bazares coloridos das rotas negras ou pegando carona até Piltover nos transportes hexdráulicos. Sempre que havia alguma confusão ou maracutaia, Vi estava envolvida, mesmo que nunca roubasse de quem não podia cobrir os prejuízos e nem machucasse aqueles que não mereciam. Ao ficar mais velha, suas aventuras de infância se tornaram mais ousadas e audaciosas. Foi então que Vi formou sua própria gangue, conhecida por ser desaforada e explosiva. Vamos quebrar tudo! Ela continuava resolvendo quase tudo com os punhos. Eram raras as vezes em que não ostentava um olho roxo ou um corte no lábio. O dono de um bar na divisa das rotas acabou se tornando um mentor para Vi. Controlando parte de suas tendências autodestrutivas, o homem tentou reforçar o código moral da garota, ensinando-a a lutar com mais disciplina, mas também a usar toda a raiva com mais eficiência. Com o tempo, Vi ficou conhecida como alguém que terminava o serviço sem fazer muitas perguntas. Ao ouvir as conversas de mineradores zaunitas que frequentavam o bar, ela descobriu quando as grandes negociações aconteciam e como os pagamentos seriam realizados. Para um barão químico, aquela quantia não passava de um troco de pão. Já para Vi e seus amigos, seria uma fortuna. Ela planejou um roubo, mas precisaria de mais ajuda para que desse certo. A contragosto, Vi recrutou uma gangue rival, os Desordeiros da Selva Fabril, para entrar no esquema. Tudo estava correndo bem, até que o líder dos Desordeiros executou o dono da mina com um par de manoplas pulverizadoras e prendeu o resto dos trabalhadores dentro dos túneis. Ambas as gangues fugiram com a recompensa, mas Vi não podia deixar todos aqueles inocentes ali, condenados à morte. Ela roubou e colocou as manoplas cujos mecanismos as travaram de forma dolorosa em seus braços. Vi aguentou a dor por tempo suficiente para abrir caminho pelos túneis e libertar os mineradores. No dia seguinte, ela fez uma visitinha aos Desordeiros da Selva Fabril, ainda com as manoplas. Ela acabou com a gangue inteira em uma surra tão fenomenal que até hoje a história ainda corre pelas rotas. Tempos depois, Vi desapareceu de Zaun em uma época de grande tumulto. No auge das tensões com Piltover,
Vários boatos circularam pelas gangues, diziam que Vai tinha morrido em uma grande explosão na cidade subterrânea, ou que havia abandonado os amigos e se mandado para as terras distantes. A verdade finalmente veio à tona, quando a gangue Cicatrizes do Velho Faminto, famosa por massacres cada vez maiores, foi derrotada pela xerife de Piltover e sua mais nova aliada, Vai. A antiga líder de gangue agora estava trabalhando com os protetores. Suas manoplas pulverizadoras movidas à química foram trocadas por um par novinho de protótipos Atlas Hextech. Até hoje ninguém sabe ao certo por que Vai quis se aliar a Caitlyn, mas perante a onda de crimes anárquicos que tem devastado Piltover, há suspeitas de que a razão envolve uma desordeira Zaunita de cabelos azuis. E essa é a lore do jogo disponível no site de League of Legends. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês derem uma conferida. Agora vamos para a história da série. Na história de Arcane é bem mais complexa e detalhada, com muitos sentimentos e sensações. A equipe que cuidou da série tratou com muito carinho cada detalhe para deixar tudo perfeito. Então agora eu vou contar sobre a Vai na série da Netflix. Vai cresceu em um ambiente de periferia. Ela viu sua família morrer nas mãos do sentinela da cidade alta, Piltover, e cresceu em um lugar de fome e miséria, com um povo abandonado por seus governantes. Ela cresceu com ódio de ver tudo aquilo acontecer e não poder fazer nada para impedir. Vai vivia sua vida roubando para sobreviver e tentar dar uma vida melhor para sua irmã mais nova, Powder, a futura Jinx. Violet e Powder cresceram aos cuidados de Vander, que as ensinou como se defenderem e mostrar suas garras, e se tornarem ótimas campeãs. Ele também ensinou lições importantes para a vida delas. Ele as adotou quando ainda eram muito novas, e ele obtinha o título de Justiceiro. Ele era a resistência contra o governo de Piltover, uma fera com sede de justiça. Isso até encontrar a Vai e a Powder. Após adotá-las, ele decide se aposentar, deixando toda a vigilância e sangue no seu passado, pois o que valia a pena era cuidar das meninas. Mas né, o passado sempre vem à tona e estava na hora de colher o que ele plantou. Certo dia, ao proteger Vai dos temíveis soldados de Piltover, é atacado por seu rival, Silco, que o captura, forçando Vai a lutar para resgatá-lo. Vai invade o esconderijo de Silco atrás de Vander, seu pai adotivo, com a intenção de salvá-lo. Porém, por conta da tentativa de ajuda de sua irmã Powder, Vai acaba perdendo tanto seu pai quanto seus amigos, fazendo então abandonar a irmã, sendo capturada e presa pelo governo até a vida adulta. E de olho nessa cena, pois ela é muito importante para a transformação da Powder em Jinx e a origem desse novo nome também. Eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo, que vai ser sobre a Jinx. Muito tempo depois, Vai sai da prisão tentando mudar o que acontece nas periferias, pois após a partida de Vander, Silco toma o controle e deixa a situação bem pior do que já estava. E para piorar as coisas, ele ainda tem ao seu lado sua irmã, que passa a ser conhecida como Jinx. Agora Vai deve enfrentar o temível exército de Silco para resgatar sua irmã e tentar melhorar a situação do lugar onde cresceu. Será que ela vai conseguir? Confira na série Arcane, disponível na Netflix. Vale a pena dar uma olhada. Poderes e habilidades. Ao contrário da maioria dos campeões de LoL, Vai não tem poderes. A coisa que ela tem é a habilidade de roer seus inimigos na porrada. Vi? É de violência. E ainda conta com umas manoplas muito apelonas. Além do mais, ela cresceu aprendendo o combate das ruas, logo ela tem experiência em lutar tanto contra o exército de Piltover, tanto contra os malandros das quebradas quebradiças de Zaun. E eu garanto que se você mexer com ela não é uma boa ideia, porque se ela tiver de mau humor você vai acabar vestindo paletó de madeira, então fica longe dessa mulher. Qual é? Que tal resistir um pouco? Bom, esse é o resultado final da arte, espero que tenham gostado. Quem quiser comprar um print para ajudar a manter o canal aqui, o que está sendo bem difícil ultimamente, eu vou deixar o link aí na descrição. E esse foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui, já deixa o like se você gostou e confere o último vídeo sobre LoL que eu fiz, que é o do Talon Espada Resiliente, eu vou deixar aqui no card e no link na descrição. Eu espero que vocês se inscrevam no canal, deixe o like, espero que você tenham gostado mesmo e fica por dentro desse universo, porque logo eles vão produzir mais filmes, séries, HQs e tudo que há de bom, porque esse universo é grande, é incrível e eu quero muito que tenham muitas outras coisas sobre ele, principalmente sobre o Echo. E mais uma vez, muito obrigado, espero que tenham gostado, valeu, falou e até a próxima! Aqui vai a moral da história!